Oi, mulherada! Sejam muito bem-vindas ao Papo de Batom. O meu nome é Gabi Baracon, eu sou hipnoterapeuta, mentora de autoconhecimento, decodificadora mente-corpo e é uma super alegria ter você em mais um Papo de Batom na TV. Hoje, como todas nós sabemos, o mundo está passando por um momento muito delicado e complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Com isso, a gente tem recomendações para ficar em casa e por isso, hoje, o Papo de Batom, ele não está sendo ao vivo nos estúdios da TVI. Eu estou gravando aqui em casa para que a gente possa ter os nossos encontros semanais. Antes da gente ir para o nosso bate-papo sobre um assunto que algumas pessoas vêm me pedindo, eu gostaria de dar 3 recadinhos muito importantes. Primeiro, eu tenho certeza que com essa pandemia do coronavírus você está recebendo muitas informações, muitas recomendações, sendo bombardeada de informações, na verdade. E com isso eu quero fazer aqui um alerta que eu já fiz nas minhas redes sociais que eu acho muito importante. Gente, por favor, procurem informações de fontes seguras. Tem muita gente falando abobrinha por aí, principalmente na internet, e pessoas querendo se aproveitar da fragilidade que algumas pessoas estão passando nesse momento. Então, se atentem onde vocês buscam informações, cuidem de vocês fisicamente, emocionalmente e cuidem também aonde vocês buscam essas informações. É muito importante que você busque informações apenas de fontes seguras. Se cuide, é muito importante, ok? Segunda coisa, aquele recadinho semanal para você curtir, seguir as redes sociais do Papo de Batom e minhas, para você poder conhecer a gente um pouquinho melhor. Nas minhas redes sociais você encontra conteúdos sobre hipnose, hipnoterapia, autoconhecimento, decodificação mente-corpo e no Papo de Batom você encontra conteúdos voltados para o universo feminino em geral. As redes sociais do Papo de Batom são novas, estão sendo criadas com muito carinho para vocês. A gente já tem até o nosso canal no YouTube que vai começar a ser alimentado em breve com os programas aqui da TV e também com outros conteúdos que estão sendo preparados com muito amor, sempre buscando levar o melhor para vocês sempre. E terceiro recadinho antes da gente bater o nosso papo de hoje é para você entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Por quê? Porque nesse grupo, que foi criado a princípio para você receber informações sobre os encontros presenciais aqui de Petrópolis, agora ele está sendo reinventado, repaginado, e esse grupo, nele você recebe conteúdos exclusivos, você recebe informações sobre os próximos encontros, porque infelizmente as redes sociais não entregam tudo para todas as seguidoras. Você tem a possibilidade de interagir com outras mais de 100 mulheres que estão lá no grupo, nos momentos onde o grupo é aberto. Sim, ele fica silencioso em alguns momentos específicos, combinados antecipadamente. A gente abre o grupo para a gente ter uma interação que é muito legal, essa troca também lá no WhatsApp. E agora, nessas semanas de quarentena, eu estava conversando com a mulherada da nossa interação e a gente vai fazer aulas e encontros online durante esse período de quarentena. Então, se você tiver interesse de participar, essas aulas, esses bate-papos vão ser disponibilizados apenas para as mulheres que estão lá no grupo. Então, se você quiser participar, entra lá no nosso grupo, é só entrar em contato comigo ou diretamente no Instagram do Papo de Batom. Tem um link onde você clica e tem um botãozinho para você ir direto para o nosso grupo do WhatsApp. É importante lembrar também que esse grupo agora você pode mandar também para alguém que não seja de Petrópolis e que você acha, para alguma mulher que possa participar, que tenha interesse sobre conteúdos
diversos do universo feminino. Então, se você tiver interesse, entra lá no nosso grupo. E hoje o nosso papo vai ser sobre um assunto, como eu comentei, que algumas pessoas estavam me pedindo, que eu estou recebendo algumas diversas dúvidas sobre as ferramentas que eu trabalho. E muitas de vocês aí que estão acompanhando também não me conhecem. Então hoje o nosso papo vai ser sobre quem é Gabi Abaracon, essa pessoa que vos fala, e o que ela faz. Então a gente vai conversar sobre quem sou eu, quais são as ferramentas que eu trabalho e quais são as principais dúvidas que eu recebo sobre elas. Então agora a gente vai para um breve intervalo. Fica aí pra gente bater o nosso papo de hoje. Essas palavras, elas podem mudar, isso que eu escrevi no prefácio, de verdade, a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Durante muito tempo eu fui minha própria vítima. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Provavelmente em algum momento da sua vida você se sentiu triste, chateada, frustrada, brigando com alguém da família sem nem saber o porquê de tudo isso. É por isso que eu convido vocês para lerem o meu capítulo. Lá eu conto para vocês como que eu saí disso. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve, mais saudável e mais feliz. E eu quero que vocês possam viver isso também. Estamos de volta com o Papo de Batom e hoje a gente vai bater um papo sobre quem é Gabi Abaracon, essa pessoa que está falando, de onde vem, o que come, como sobrevive hoje no Globo Repórter. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai conversar sobre algumas dúvidas que eu tenho recebido sobre as coisas que eu trabalho, as ferramentas que eu trabalho. E para isso, para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu achei legal, eu vou trazer um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que eu cheguei às coisas que eu trabalho hoje e por que eu trabalho com essas coisas que eu trabalho hoje, né? Vou ser bem breve, no meu livro vocês encontram um pouquinho mais sobre a minha história, mas resumidamente, eu nasci como todo mundo, fui uma criança planejada, esperada, muito amada. Os meus pais e a minha irmã e eu, a gente morava em Cotia, no interior de São Paulo. E quando eu tinha 2 anos e pouquinho, o meu pai faleceu e a minha mãe veio comigo, com a minha irmã aqui para Petrópolis, porque a família dela era daqui, né? Não fazia sentido ela continuar lá em São Paulo sozinha com as 2 filhas. Então a gente veio para cá, como eu sempre digo, né? Eu achava que eu tinha uma infância, que eu tinha tido uma infância muito tranquila, em alguns pontos sim, em outros nem tanto. Mesmo, né, com a falta do meu pai, realmente a gente teve uma infância tranquila, a gente teve muito apoio da família, só que acho que nem eu, nem ninguém imaginava a confusão, a quantidade de conflito que estava sendo criado aqui dentro de mim. E a gente passou por um período tranquilo aí na infância, até que com uns 9 anos e pouco eu passei por outras 2 perdas muito importantes. O irmão do meu pai e a minha avó materna, eles faleceram com um intervalo de 1 semana mais ou menos. Foi um momento bem complicado, porque a minha avó, ela
ajudou minha mãe a criar minha irmã e eu, porque minha mãe sempre procurando o melhor pra gente, ela trabalhava muito, ela fazia faculdade, então a gente basicamente só encontrava com ela nos finais de semana. Então essa perda foi muito marcante, né, importante, ainda mais sendo uma perda assim tão próxima uma da outra. Logo em seguida, a minha mãe passou por um período doente, isso eu ainda era criança e que nem eu falei, acho que nunca ninguém ia imaginar a quantidade de conflito que estava aqui dentro. E esses conflitos até já começaram antes, quando eu comecei a perceber que algumas pessoas tinham pai e eu não, e todo mundo tinha para quem dar o presentinho do colégio e eu dava para o meu padrinho, e era uma coisa bem confusa, né? Como todas as pessoas, eu passei por conflitos na infância, na adolescência, na vida adulta. Todo mundo passa por conflitos e a gente nunca sabe como que a gente está percebendo esses conflitos, né? Eu fui crescendo, eu sempre falo esses momentos, eu levo como se fossem chamados, né, pra gente se olhar, só que como a gente não tem consciência disso, né, que serve para isso, que é importante, porque vamos combinar, em nenhum momento da nossa vida a gente é estimulado a se conhecer, a se autoconhecer. Então eu falo que esses momentos foram momentos para eu olhar para mim, mas como eu não tinha consciência disso, foi tudo passando, a gente achando que as coisas estavam resolvidas, só que no fundo elas não estavam, né? Esses foram alguns dos momentos que eu passei assim confusos, só que tiveram vários outros que fazem parte da vida. E hoje eu entendo que tudo isso aconteceu para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Depois eu vou até ler um pedacinho do livro que eu separei aqui para vocês. E conforme eu fui crescendo, né, escolhi minha profissão, passei pelo colégio, faculdade e tudo mais, escolhi minha profissão, fui fazer educação física, trabalhei com diversas outras coisas e dentre essas coisas que eu trabalhei, ó, eu fui recreadora, fui monitora de viagem, eu vendi viagem, vamos lá, o que mais que eu fiz? Trabalhei em academia, né, fiz estágio, depois trabalhei em academia também. E durante todo esse período desses trabalhos, eu fui despertando diversos gatilhos dentro de mim, que eu nem sabia que eram gatilhos, foi criando muito mais confusão. E durante o período que eu trabalhei especificamente com emagrecimento, isso foi me causando um desconforto ainda maior. Por quê? Eu via as minhas clientes, né? Eu via clientes que tinham um super resultado e também via clientes que não conseguiam ter resultado. E eu não me identificava com a questão do emagrecimento em si, mas me identificava com essa questão de por que tem coisa que eu consigo mudar e tem coisa que eu não consigo mudar. Por que fulana consegue e Beltrano não consegue? Por que tem coisa na minha vida que eu consigo mudar e tem coisa que eu não consigo mudar de jeito nenhum? E com isso, nessas questões de trabalho, eu fui me desenvolvendo, fui buscando estudar e eu fui fazer uma mentoria de negócio e carreira em São Paulo. E nesse momento eu comecei a ser apresentada a coisas que eu não conhecia, né? Fui percebendo as diferenças desse autoconhecimento. Eu já tinha começado a estudar antes, né, sobre autoconhecimento e percebendo que o autoconhecimento já vinha comigo há muito mais tempo do que eu imaginava. E nesse momento na mentoria eu fui apresentada para outras ferramentas que eu super me identifiquei, eu comecei a ver as diferenças na minha vida, a diferença na vida das pessoas que eu atendia, e eu comecei ainda a estudar mais sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, eu sou a louca dos estudos, tem gente até que briga comigo, eu de vez em quando brigo comigo mesmo, mas eu comecei a me aprofundar ainda mais nisso, a fazer formações. Eu hoje tenho formação em hipnoterapia, em coach, análise comportamental, master coach, presto na PNL, decodificação mente-corpo e, sinceramente, já nem lembro mais se tem mais alguma. E eu fui me aprofundando, estudando nessas formações, em livros, em vídeos, em tudo que eu posso para me aprofundar, porque é um assunto que eu me identifiquei muito e eu escuto muito hoje, né, nas formações que eu faço, nas mentorias que eu participo, que a gente se torna especialista na nossa dor, né, e isso para mim faz muito sentido, porque hoje, conforme eu vou estudando, conforme eu vou olhando para as minhas dores, conforme eu vou me tratando, me curando, eu consigo ajudar muitas pessoas a se ajudarem, e isso
é fantástico, fantástico, fantástico. Eu trouxe até um pedacinho do livro aqui para ler para vocês. E ó, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó. Penso que as coisas acontecem por alguma razão em nossas vidas e tudo depende do que você faz com aquilo que ouve. Perdi pessoas muito importantes para mim e passei por situações que nunca gostaria de ter passado. Contudo, se não tivesse sido assim, hoje a vida não seria como é, eu não seria quem eu sou e não teria conhecido várias pessoas que também são muito importantes para mim hoje. Isso hoje representa muito para mim na minha vida, porque quando a gente troca o significado, né, de muitas coisas, e são essas coisas que eu trabalho hoje com a ressignificação, quando a gente faz isso, a nossa vida flui de uma forma muito diferente. E conforme eu fui estudando sobre essas coisas, conforme eu fui vivendo tudo isso, foi impossível voltar atrás. E é por isso que hoje eu trabalho com o que eu trabalho. Eu trabalho especificamente, né, as principais coisas que eu trabalho são hipnoterapia, reprogramação mental, mentoria de autoconhecimento e decodificação mente e corpo. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre todas essas coisas. A gente vai para um breve intervalo e eu volto já para te explicar o que é cada uma dessas coisas. Fica por aí que a gente volta já. Recado importante do Papo de Batom para você. Os encontros presenciais do Papo de Batom tiveram que ser interrompidos devido às recomendações perante a pandemia do coronavírus. Pensando em manter nossa rede de contato, nossa troca e aprendizado, faremos alguns encontros online durante esse período de quarentena. Essas aulas, bate-papos, serão disponibilizadas apenas para as mulheres que estão no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no nosso grupo e queira participar dessas aulas e encontros, basta entrar em contato no WhatsApp 24 99261 1498 ou diretamente no Instagram do Papo de Batom e clicar no link que tem na bio para entrar no nosso grupo. Estamos esperando você para passarmos por esse momento da melhor maneira possível. Venha fazer parte dessa linda troca com a gente. Estamos de volta com o Papo de Batom e hoje a gente está batendo um papo sobre Gabi Baracon, essa apresentadora que vos fala. No nosso primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre a minha história e eu comentei com vocês que as principais ferramentas que eu trabalho hoje são a hipnoterapia, a reprogramação mental, a mentoria de autoconhecimento e a decodificação mente e corpo. E agora a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Eu trouxe aqui algumas descrições sobre cada uma delas e a gente vai conversar sobre elas, beleza? Hipnoterapia. O que é? A hipnoterapia é uma terapia que usa a hipnose como ferramenta. É uma estratégia muito interessante e eficiente, onde encontramos a causa do problema, do desconforto. Hipnoterapia é usar a hipnose para conseguir uma mudança na mente mais profunda, usada para depressão, fobias, pânico, insegurança, mudança de hábitos e etc. Tem estudiosos que dizem que a hipnoterapia pode te ajudar com diversas coisas e eles dizem que se não nasceu com você, a hipnoterapia pode te ajudar. A hipnoterapia, como eu disse aqui, é uma ferramenta que é muito eficiente. Ela age, né, ela tem a intenção de procurar a causa do problema. Por quê? Hoje a gente tem diversos tratamentos que tiram o sintoma e não a causa. E quando você tira apenas o sintoma, a causa continua lá dentro, pode ser que apareçam sintomas diferentes depois. Então a hipnoterapia tem justamente essa ideia, essa abordagem. Procurar a causa do problema, a causa do desconforto, para que você, tirando a causa, os sintomas parem de aparecer. Então, assim que funciona a hipnoterapia, depois nas dúvidas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Vamos lá para reprogramação mental.
Com o uso da hipnose, a gente faz programações e instalações de sugestões positivas na mente subconsciente. Usado para pessoas que querem melhorar em determinada área, pessoas que porventura não querem fazer hipnoterapia ou pessoas que já passaram pela hipnoterapia, que seria um processo, de limpeza, e querem instalar ainda mais sugestões positivas. Deixei para explicar agora porque nesses dois casos a gente trabalha com a mente subconsciente. O que é isso? A gente tem uma mente, ela é uma só que ela é dividida em 3 partes. A gente acha que a gente está no comando da nossa vida, no comando das nossas atitudes, só que a gente se engana. Essa parte que a gente está conversando aqui agora, que é a nossa mente consciente, ela detém apenas 5% da nossa capacidade mental. Os outros 95% estão lá na nossa mente subconsciente, que é essa parte mais profunda, onde estão as nossas emoções, os nossos hábitos, a nossa memória de longo prazo, e é nessa mente mais profunda onde a gente não tem acesso tão fácil quanto a mente consciente, que é a que a gente está conversando aqui agora, é nela que a reprogramação mental e a hipnoterapia atuam, nessa mente mais profunda, onde essas programações que a gente recebe no decorrer da nossa vida estão guardadinhas e que estão causando aí, às vezes, resultados que a gente não quer na nossa vida hoje e a gente não sabe nem que essa programação está lá dentro. Então, essas são as abordagens. A hipnoterapia é como se a gente estivesse fazendo uma limpeza no nosso subconsciente, tirando as coisas que estão causando problema hoje, gerando desconforto. E a reprogramação mental é quando a gente coloca coisas positivas. Não necessariamente a gente faz a limpeza, A gente faz a limpeza na hipnoterapia e na reprogramação mental a gente coloca coisas positivas, sugestões novas, reprogramações que a pessoa deseje. E a mentoria de autoconhecimento. Vamos lá, são sessões individuais online, onde, de acordo com o estado atual da mentorada, avaliado por um questionário inicial, são reunidas ferramentas, práticas e conteúdos, de todas essas formações que eu comentei que eu tenho, que ajudarão a mentorada a se conhecer melhor, a aprender a lidar melhor com ela mesma e com as situações da vida e, com isso, passar a ter uma vida mais leve, saudável e feliz. Como o autoconhecimento é para a vida toda, o autoconhecimento não tem início, meio e fim, a mentoria também vai ajudar essa pessoa a ter autonomia para continuar o seu processo de autoconhecimento após as sessões. Então, gente, a mentoria é um processo que acontece online, A hipnoterapia é um processo que é só presencial. A reprogramação mental pode ser presencial ou online e a mentoria é online, tá? A mentoria é justamente para ajudar a pessoa a se conhecer melhor, a se entender, Porque, como eu comentei na minha história, a gente nunca foi estimulado a se conhecer, a ter momentos para olhar para si, e isso é muito importante. Eu costumo falar que o autoconhecimento é o primeiro passo para tudo na nossa vida, e na maioria das vezes a gente pula esse passo, e é por isso que depois de algum tempo a gente acaba tendo diversos conflitos por não se entender, por não saber por que eu tenho a emoção X, Y, Z, por que eu penso assim, por que tal pessoa me incomoda. Então, o autoconhecimento é muito importante para a nossa vida e é basicamente isso que a gente trabalha na mentoria de autoconhecimento. É ajudar a pessoa a se conhecer melhor para lidar melhor com ela mesma e com as situações externas que acontecem todos os dias na nossa vida. E por último, porém não menos importante, o DMC, que é a decodificação mente-corpo. Essa é uma técnica criada pelo Dr. Carlos Ribeiro, onde o mesmo juntou diversos conhecimentos como a nova medicina germânica, constelação familiar, cinesiologia, hipnoterapia e etc., para que a gente decodifique o que está por trás das doenças físicas. Uma abordagem incrível onde é possível tratar conflitos emocionais que estão maltratando o corpo físico. Isso quer dizer, gente, que todo problema físico tem alguma causa emocional? Não! Porém, tem vários estudos que comprovam que a maioria dos problemas físicos são causados por problemas emocionais não resolvidos. Então, com o DMC, com essa decodificação mente-corpo, a gente consegue identificar qual a demanda emocional está por trás desse problema físico de uma forma muito mais assertiva e a gente trata essa demanda emocional, tá?
E que nem o Dr. Carlos fala, né? A gente gera autoconhecimento para autocura, porque, gente, o nosso corpo é incrível e ele tem a capacidade de se curar, sim. Lembrando sempre, não é toda doença física que tem uma causa emocional, porém, muitos estudos comprovam que a maioria tem, sim, uma causa emocional não resolvida. E eu digo isso para vocês, um pedacinho até aí da minha história, que eu fui a minha vítima por muito tempo, é até o título do meu capítulo no livro, que é Não Seja Sua Própria Vítima. Eu fui minha vítima durante muito tempo e por tanto tempo até que eu acabei ficando fisicamente doente, muitas vezes sem nem saber porquê, outras vezes até com comprovações nos exames, apareciam problemas, só que ninguém nunca sabia de onde que vinha. E hoje eu entendo que muitos desses problemas físicos que eu tive foram problemas emocionais que não foram resolvidos e o meu corpo que acabou pagando o preço. Então, com a decodificação mente e corpo, a gente consegue ir direto aí nessa demanda, através do sintoma físico, a gente faz uma decodificação e acha qual a demanda emocional que precisa ser tratada de uma forma super assertiva, e é uma ferramenta maravilhosa, como eu costumo falar. Antes de eu falar sobre as principais dúvidas que eu recebo, eu queria convidar vocês aí para participar, para fazer uma experiência aí de casa com a gente aqui no Papo de Batom. Vamos lá? Pode ser? Você vai participar junto comigo? Então, vamos lá. A experiência é a seguinte. Eu gostaria de te convidar para você fechar os olhos. Eu quero que você feche os olhos e que você imagine agora, na sua frente, aquela sobremesa que você mais gosta. Imagina essa sobremesa aí na sua frente. Observa os detalhes dela. A textura, a cor. De olhos fechados, vai imaginando. Imagina a cor, a textura, sente até o cheiro. Agora, eu quero que você imagine que você está levando um pedaço até a boca, ou você está dando, uma mordida, e mastiga essa sobremesa devagar. Sente o gosto. Muito bem. Agora pode abrir os olhos. Tem alguém aí salivando mais do que o normal? Ou tem alguém aí que não salivou? Bom, eu tenho certeza que você ficou curiosa para entender o que aconteceu aqui agora. A gente vai para um breve intervalo e na volta eu vou te explicar direitinho o que aconteceu. Fica por aí que a gente vai voltar já já. Essas palavras, elas podem mudar, isso que eu escrevi no prefácio, de verdade, a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Durante muito tempo eu fui minha própria vítima. Isso pode parecer um pouco estranho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Provavelmente em algum momento da sua vida você se sentiu triste, chateada, frustrada, brigando com alguém da família sem nem saber o porquê de tudo isso. É por isso que eu convido vocês para lerem o meu capítulo. Lá eu conto para vocês como que eu saí disso. Hoje eu vivo uma vida muito mais leve, mais saudável e mais feliz. E eu quero que vocês possam viver isso também.
o Papo de Batom. Hoje a gente está batendo um papo sobre a apresentadora que vos fala, as ferramentas que eu trabalho, e no último bloco a gente encerrou ele com uma experiência onde eu convidei você a imaginar a sua sobremesa preferida. E por que eu fiz isso? Provavelmente, se você participou, você sentiu salivar um pouquinho mais ou até muito mais, ou algumas pessoas até podem não ter sentido nada, mas a maioria geralmente sente esse aumento de salivação ao imaginar a sobremesa preferida à frente. E por que eu trouxe isso? Porque essa experiência nada mais é do que hipnose. Sério, Gabi? Sério, hipnose nada mais é do que seguir instruções. E eu trago essa experiência porque a maioria das dúvidas que eu recebo relacionadas ao meu trabalho, às ferramentas que eu trabalho, são voltadas para a hipnose. E essa ferramenta é uma forma simples de exemplificar que a hipnose é muito mais simples do que a gente imagina. É uma característica humana, ela está presente no nosso dia a dia e a gente não, como a gente não conhece, a gente não tem clareza, a gente não sabe que é hipnose. Então eu trouxe essa ferramenta, essa experiência para exemplificar isso. Eu separei aqui também agora, vocês sempre sabem, eu trago as minhas anotações. Eu separei as principais dúvidas que eu recebo e algumas anotações para a gente conversar sobre elas. Primeira, o que é hipnose? Então vamos lá. Apesar de ter muitos mitos, a hipnose é um processo natural da nossa mente, que nada mais é quando uma sugestão atravessa um segurança que a gente tem lá na mente e vai para essa parte mais profunda, que é a nossa parte emocional da mente. Então, muitas vezes durante o nosso dia a gente está em hipnose e não sabe. Gabi, mas como assim eu estou em hipnose e eu não sei? Vou exemplificar para vocês. Separei aqui 3 exemplos onde você pode se identificar. Primeiro, quando você está assistindo um filme de ficção, você sabe que aqueles são personagens, você sabe que é uma história fictícia, você sabe que aquilo não aconteceu de verdade, mas mesmo assim você se envolve, você ri, você chora, você se emociona. Isso nada mais é do que hipnose. Ou quando você está num ambiente, você está se sentindo super bem e alguém comenta: nossa, mas tá quente, né? E do nada você começa a sentir um calor que você não estava sentindo antes. Ou quando você está lendo um livro, você lê, e aí você para e você fala: o que eu li no último parágrafo mesmo? E você não lembra. Esses são exemplos de que você estava em transe hipnótico, que a gente chama. A hipnose é uma característica natural da nossa mente. E quando a gente usa essas sugestões de forma correta, a gente pode mudar a forma que a gente pensa, a forma que a gente sente e a forma que a gente se comporta. É muito legal. Vamos lá. Qual a diferença entre hipnose e hipnoterapia? Vamos nós. Hipnose é esse estado natural da nossa mente, onde uma sugestão é jogada lá no nosso subconsciente. Hipnoterapia é usar a hipnose para fazer uma terapia. Então, elas são coisas diferentes. Hipnose é apenas essa questão de colocar a sugestão. A hipnoterapia é você fazer um tratamento com a hipnose. A gente usa a hipnose como meio. A gente usa a hipnose para acessar o subconsciente. Depois que a gente acessa o subconsciente, a gente faz o tratamento, tá? Então, essas são as diferenças. Hipnose, apenas seguir instruções, jogar uma sugestão no subconsciente. Hipnoterapia, fazer um tratamento após esse acesso a essa partezinha da nossa mente que é tão importante, que é o subconsciente. Como a hipnoterapia pode me ajudar? Bom, eu até separei aqui, vários tipos de doença onde a hipnoterapia pode te ajudar. Doenças físicas e psicológicas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios imunológicos, alergias, problemas respiratórios como asma, rinite, vícios, fertilidade, luto, obesidade, disfunção sexual, disfunção de sono e etc. Bom, como vocês viram, pode ser
usada para tratar diversas coisas e, além disso, a hipnoterapia também pode ajudar muito no aumento de performance, porque a gente também pode usar ela para foco, procrastinação, preparação, desbloqueio de crenças limitantes, que muitas vezes fazem parte da nossa programação mental. Como, eu escuto, toda crença ela limita de alguma forma, mas tem crenças que te fazem bem e crenças que te fazem mal. Então, a hipnoterapia ela pode ser usada para diversos tipos de tratamento. Como eu comentei, tem até estudiosos que dizem que se não nasceu com você, a hipnoterapia pode te ajudar. Observações importantes. É muito importante que você esteja disposta a transformar a sua vida, a participar do processo, tá? Porque a gente tem até uma pergunta aí que é importante, que é: o que de pior pode acontecer se esse problema não existir mais? E por que essa pergunta? Porque muitas vezes os problemas, eles vêm acompanhados de ganhos secundários. Então, é muito importante a gente analisar isso, porque a hipnoterapia pode sim te ajudar, mas você tem que querer ser ajudada, você tem que querer passar pelo processo e ter as atitudes necessárias para isso acontecer, A gente sempre fala, o hipnoterapeuta, a gente não faz mágica, a gente não está ali para tomar atitude por ninguém, a gente é apenas um guia para acessar o subconsciente, ajudar a ressignificar as coisas, só que depois depende da pessoa, ela tem que querer. Então isso é um ponto muito importante da hipnoterapia. Não necessariamente você precisa acreditar, você precisa apenas se permitir e participar, tá? Outra dúvida, vou dormir? Não, gente, a palavra durma, ela é apenas usada nos processos de hipnose, de entretenimento e também na hipnoterapia. Por que a gente usa a palavra durma? Porque ela é a menor palavra no dicionário que resume feche os olhos e relaxe. Isso não significa que você vai dormir, até porque se você dorme, você não segue instruções e é muito importante que você siga as instruções para que o processo aconteça, então você não vai dormir. A palavra durma só é usada nesse contexto de feche os olhos e relaxe, que é a forma mais resumida que a gente tem aí para dar essas informações. Você não dorme. Vou ficar presa? Não, gente! Hipnose é uma característica natural da mente. E é muito importante a gente pensar que toda hipnose é uma auto-hipnose. O que isso quer dizer, Gabi? Quer dizer que você tem que seguir instruções. Se eu viro para você e falo assim, levanta a mão direita, e você fica com as mãos aqui, acontece alguma coisa? Não acontece nada. Da mesma forma que se eu falar, feche os olhos, e a gente continua de olhos abertos, não acontece nada. Então, você não vai ficar presa. Você está no controle. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, como é você que está fazendo com você está no controle e não tem essa possibilidade de você ficar presa. Se durante um processo você está lá de olhos fechados, você simplesmente não quer mais, você abre os olhos e fala, beleza, acabou. Então, não tem isso de ficar presa. É mito assim, bem grande. É mito. Vamos lá. Ajuda no tratamento contra baixa autoestima, ansiedade e emagrecimento? Sim, você vai identificar o que tem por trás desses desconfortos e a partir da ressignificação dessa demanda emocional que tem por trás desse desconforto que você sente, você vai seguir aí a sua vida da forma que você quiser, da forma que você se sentir melhor. Vamos lá. Existe alguém que não pode fazer? Gente, não tem nenhuma contraindicação absoluta referente à hipnoterapia e à hipnose. A única questão é que a pessoa ela precisa estar em suas plenas faculdades mentais, porque como eu comentei, a gente tem que seguir instruções. Então, se a pessoa segue instrução, ok, ela vai passar pelo processo. Se ela não segue instruções, infelizmente, ela não vai conseguir passar pelo processo de hipnose, tá? E aí, é interessante. Por que as pessoas, às vezes, não conseguem?
Por quê? As pessoas têm medo por não entenderem o que é o processo e, nesse caso, elas não acreditam que podem ser hipnotizadas. Para passar pelo tratamento com hipnose, o cliente precisa querer entender o processo e permitir que um profissional de confiança o guie. O trabalho exige que o cliente siga instruções e, sendo assim, toda e qualquer pessoa que entenda a linguagem pode passar pelo processo. Então, é isso aí. A gente precisa só que a pessoa siga as instruções. Seguindo as instruções, todo mundo pode passar pelo processo. Uma pergunta agora muito frequente. Tenho medo do que posso descobrir. Importante, primeiro, eu escuto muitas pessoas dizendo que vou tentar, mal não pode fazer. Infelizmente, pode te fazer mal, sim, tá? Se você não fizer o procedimento com um profissional qualificado, pode acontecer duas coisas. Primeiro, você jogar o seu tempo e o seu dinheiro fora, né? E isso acontece com outros tratamentos também, que você, às vezes com remédio, né? Você faz o tratamento, não tem o resultado, mas também o que pode acontecer? Você pode piorar esse processo que você está passando, que está te causando desconforto, se você for atendido por um profissional que não esteja qualificado. Então é importante que você procure profissionais de confiança qualificados, que tenham estudado em escolas de confiança para você passar por esse procedimento. A tua mente, ela vai te proteger, né? Ela não vai deixar vir nada que você não possa te prejudicar, assim, mas se você já está passando por um desconforto e você quer se tratar, procura um profissional qualificado para você não correr o risco de piorar e ficar até com uma impressão ruim da ferramenta, tá? Então isso é muito importante. Segundo, cara, não precisa ter medo do que você vai encontrar, porque quando você encontra algo que você não tinha consciência, né, que seja uma coisinha que estava escondida lá no subconsciente, te dando resultados que você não queria hoje e que você não lembrava disso, quando você acessa essa memória, você ressignifica ela. Então, você não precisa ter medo, porque quando você emergir da hipnose, né, que é o termo que a gente usa, quando você voltar, esse fato ele não vai te incomodar mais. Não vai ser uma coisa que a gente vai achar, a gente vai mexer e vai deixá-la doendo. Não, a gente vai encontrar isso, a gente vai ressignificar isso para que você, quando por acaso lembrar disso, não te gere mais desconforto. Então você não precisa ter medo do que você pode encontrar. E uma coisa que eu sempre comento, o que você prefere? Você prefere olhar mais uma vez para aquela coisa que dói e que está te causando desconforto? Às vezes você nem sabe o que é, mas você encarar isso e resolver de uma vez por todas, ou ficar carregando esse peso que a cada ano vai ficando mais pesado, te gerando novos conflitos, te gerando mais dor. O que você prefere? Qual dor você prefere escolher? Essa de encarar ou ficar carregando por mais e mais tempo? E outra coisa importante nessa pergunta, o medo, ele é muito importante de existir, a gente precisa ter o medo, né? Só que de vez em quando a gente tem que trazer ele para a racionalidade, porque o medo foi feito para proteger a gente. Só que nesse caso, quando você tem medo de fazer uma terapia, você tem medo de fazer um tratamento, ele está apenas escondendo algo que você precisa para ter uma vida melhor. Então, observa, porque nesse caso ele não está sendo um medo saudável, ele está sendo um medo aí que está te sabotando. Então, as terapias, elas não deviam te trazer medo, elas deviam te trazer esperança. Então, pensa sobre isso. Outra dúvida, qualquer um pode me hipnotizar? Bom, desde que a pessoa saiba fazer, né, o processo de hipnose e que você queira ser hipnotizada, tudo certo, tá? Só não tem como ninguém te hipnotizar sem você saber. Como a gente disse, você não precisa acreditar, né? Como eu disse, você não precisa acreditar, mas você precisa querer, você precisa se permitir e seguir as instruções. Então,
Que nem eu falei, se eu te pedir assim, levanta o braço direito e você não levantar, nada acontece. Então a mesma coisa se encaixa aqui, se para qualquer um pode me hipnotizar, ok? A hipnoterapia pode me curar? Bom, como eu comentei, diversas coisas podem ser tratadas com a hipnoterapia. Porém, como qualquer tratamento, a gente não pode prometer a cura. Se por acaso alguém estiver te prometendo cura, já liga o alerta, porque não é muito confiável. A gente, como qualquer tratamento, a gente não pode prometer a cura, tá? Se alguém te falar isso, fica alerta. É comprovado que com a hipnoterapia, né, a gente tem excelentes resultados. 97% dos casos, as pessoas resolvem os conflitos entre 1 a 3 sessões. Então, é realmente uma ferramenta muito poderosa, muito incrível. Porém, a gente nunca pode prometer que a gente vai ter cura. É um tratamento, gente. Foca nisso. Outra dúvida. Você faz regressão? Sim, a regressão é uma das formas da gente fazer a hipnoterapia e onde a gente vai buscar, né, como eu comentei, a causa desse desconforto, desse problema, para que a pessoa possa, a partir daí, ressignificar e viver uma vida de uma forma mais leve, mais saudável e mais feliz. Outra dúvida, podemos apagar algum trauma ou lembrança? Gente, não tem como você apagar nada. Se aconteceu com você, vai estar sempre na sua memória. O que acontece é, com a hipnoterapia, você pode ressignificar esse acontecimento. Porque não importa o fato em si que aconteceu. O que importa foi a percepção que você teve e a emoção que ficou vinculada nesse impacto negativo que você teve. Então, com a hipnoterapia, você vai acessar esse momento onde teve esse desconforto e quando o teu subconsciente entender que essa emoção não precisa ficar vinculada a esse fato, você vai depois, quando você lembrar disso, vai ser apenas uma memória. Não vai mais te gerar aquele desconforto, aquele incômodo que gerava antes. Então, esquecer não é possível. O que a gente vai fazer é ressignificar esse momento. O que importa não é o que aconteceu, o que importa é a percepção que você deu para aquilo. A gente nunca tem como saber a percepção que a gente deu para cada fato, só quando a gente acessa o nosso subconsciente que a gente consegue entender. Então, na hipnoterapia, a gente faz isso. A gente vai acessar, vai ressignificar e a partir dali, esse momento que te causa desconforto vai ser só mais uma memória e não vai ter esse impacto negativo que tem aí na sua vida. Bom, essas são, né, as principais dúvidas que eu recebo sobre a hipnose e sobre a hipnoterapia. A gente vai agora para um breve intervalo e já já a gente volta. Fica por aí! Recado importante do Papo de Batom para você. Os encontros presenciais do Papo de Batom tiveram que ser interrompidos devido às recomendações perante a pandemia do coronavírus. Pensando em manter nossa rede de contato, nossa troca e aprendizado, faremos alguns encontros online durante esse período de quarentena. Essas aulas, bate-papos, serão disponibilizadas apenas para as mulheres que estão no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Caso você ainda não esteja no nosso grupo e queira participar dessas aulas e encontros, basta entrar em contato no WhatsApp 24 99261 1498 ou diretamente no Instagram do Papo de Batom e clicar no link que tem na bio para entrar no nosso grupo. Estamos esperando você para passarmos por esse momento da melhor maneira possível. Venha fazer parte dessa linda troca com a gente. Estamos
Papo de Batom. Hoje a gente bateu um papo sobre um assunto que vocês estavam me pedindo, que foi as ferramentas que eu trabalho. Para isso eu contei um pouquinho sobre a minha história, para vocês entenderem como que eu cheguei a essas ferramentas e por que hoje eu trabalho com elas. Contei um pouquinho sobre cada uma delas, as principais que eu trabalho, e também trouxe as principais dúvidas que eu recebo. Essas que eu trouxe para vocês, como eu comentei, são as principais. Só que se por acaso você tiver alguma outra dúvida e você queira que eu esclareça, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 24 99261 1498, e vai ser um prazer esclarecer as suas dúvidas. E, gente, a gente tem essa ferramenta incrível que é a nossa mente e a gente tem que aprender a usar ela a nosso favor. Hoje a gente vive num mundo onde muitas pessoas estão ficando emocionalmente doentes e, consequentemente, fisicamente doentes também. E quando a gente começa a se entender, né, a se conhecer, a usar melhor essa ferramenta que a gente consegue olhar para a vida com os outros olhos. E não é porque o mundo mudou, é porque a gente mudou. E o nosso mundo externo, ele é reflexo do nosso mundo interno. Então, a gente consegue fazer mudanças que a gente nem acreditava que poderiam ser possíveis. Eu vejo isso acontecendo na minha vida, acontecendo na vida das pessoas que eu atendo, e é realmente incrível. Para a gente finalizar, eu trouxe uma frase do Jung que eu gosto muito, que faz muito sentido, provavelmente você já pode ter ouvido ela, e é uma frase que diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Nossa, eu li e fiquei até arrepiada. Gente, isso acontece comigo com muita frequência. Eu fico arrepiada porque são coisas que são muito verdade para mim, são coisas que eu vivo intensamente e que se comprovam, né? Todo dia, enquanto eu atendo, enquanto eu gravo aqui para vocês. E, enfim, tudo mais. Até a pessoa se emociona. Quem me conhece aí já há um tempo sabe que a pessoa é chorona e faz parte. Então, fica essa reflexão aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. Vai ser um prazer e eu estou à disposição para conversar com vocês. Pode mandar pelo WhatsApp, que eu falei, pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram. Entre em contato comigo que vai ser muito gostoso fazer essa troca com vocês. Então, muito obrigada pela sua participação, você que está aí acompanhando a gente, assistindo. Realmente espero do fundo do coração que você tenha gostado. Quem tiver interesse de participar das aulas e dos encontros do Papo de Batom, ou também adquirir o livro, que muitas pessoas estão me perguntando, é só entrar em contato comigo também, que eu mando direitinho para vocês o link do grupo. A partir de hoje, né, que é terça-feira, a gente vai estar começando os nossos encontros, essas aulas que a gente vai fazer online, tá? Então, se você tiver interesse, entre em contato para você participar. Lembrem também de mandar as suas sugestões de temas, convidadas e ideias que você quer ver por aqui no Papo de Batom. Pra gente é muito importante receber esse feedback aí de vocês. Conta pra mim também o que você tá achando dos nossos programas, beleza? Muito, muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até mais!